Olá pessoal, Flamengo acabou de perder para o Central Córdoba por 2-1 no Maracanã. Uma derrota que vai muito na inexperiência do Felipe Luiz, né? Em que ele vai enfrentar muitos jogos e muitos obstáculos, situações como essa na partida de hoje, e provavelmente vai agir melhor, mas no jogo hoje ele errou muito e acabou prejudicando a atuação da equipe, né? Ela começa desde a escalação de Everton Araújo, um jogador muito limitado, um jogador que ele sim não tem compatibilidade nenhuma com o jeito de jogar do Felipe Luiz, né? Porque ele só sabe marcar e mesmo assim comete falhas, né? Com a bola ele só sabe tocar. Se ele tenta fazer alguma coisa, ele inclusive perde. Ele perdeu uma bola ali no início do jogo, que foi um perigo para o time do Flamengo, né? E ele atrapalha a saída de bola da equipe, prejudica a saída de bola da equipe. O Nico de la Cruz teve que vir várias vezes para fazer a saída de bola, né? Porque o Everton Araújo simplesmente não sai com ela. E até mesmo alguns jogadores dá para ver que evitam passar a bola para ele, né? Não dá para entender muito o que o Felipe Luiz quer com a escalação do Everton Araújo, tendo inclusive o Alan, que pode fazer melhor, né? A não ser que com Alan, De La Cruz e Arrascaeta, ele acha que o meio de campo ia ficar jogadores baixos, né? Além disso, o time saiu perdendo de 2-0, não fez um mau primeiro tempo, e os gols do Central Córdoba foram de jogadas isoladas, né? O time argentino não é um time ruim, né? Não é um time assim de um nível técnico baixíssimo, muito pelo contrário, é um time, né, como todo time argentino, tem recurso, sabe tocar a bola, sabe fazer marcação adiantada, né? E tem ali as jogadas que eles conseguem fazer, né? Tudo bem que o gol de pênalti, né, foi um acidente, um erro do Léo Pereira, né? Ele ergueu o pé e aí com isso ergueu o braço, né? A bola estava passando pelo lado e aí ele, no instinto, né, interceptou, né? E aí, com isso, o Central Córdoba ganhou o gol de pênalti de presente, né? Antes do gol, o time do Flamengo estava do mesmo jeito que a gente estava vendo nesses últimos jogos, com volume de jogo, criando oportunidades e desperdiçando algumas, né? O Juninho teve uma boa chance, uma bela arrancada, mas ele deu uma conduzida a mais e acabou abafado. O Arrascaeta teve uma grande chance, chutou na entrada da área, o goleiro fez uma grande defesa com o pé. E só depois ali do gol, que o Flamengo ficou ali uns 5, 10 minutos meio baqueado, mas depois já tomou uma pressão e podia ter feito ali um gol, né? Estava tendo chances para isso, né? Mas acabou levando um gol numa cobrança de falta, né? Onde a falta que foi feita, né? 2 jogadores contra um, ali no canto do campo, na ponta esquerda, sem muita necessidade, e aí na cobrança o zagueiro Florentino fez 2-0, né? Numa bola que inclusive ali no setor de marcação do Everton Araújo. Aliás, diga-se de passagem, o Flamengo não levar um gol de bola parada já há um bom tempo, né? E com 2-0 contra, né, o Felipe Luiz acabou meio que desesperando no intervalo. As substituições que ele fez
foram precipitadas, principalmente a do Varela, porque o Varela não fez um mau jogo, né? O Varela fez um bom jogo, né? E acabou que entrou o Wesley, e o Wesley entrou muito mal. Aí você vai dizer, mas aí como é que ele podia adivinhar, né? Mas por que tirar um jogador que não estava jogando mal, estava até jogando bem, né? E também a saída do Juninho pelo Bruno Henrique. O Bruno Henrique faz uma partida nada boa, e o Juninho foi muito mais participativo no jogo. Então a saída do Everton Araújo era necessária, mas a dos outros dois talvez ele pudesse ter segurado e até mesmo visto como é que ia ser o andamento do segundo tempo, para realmente, por exemplo, né, ia tirar mesmo o Juninho, ou poderia ter tirado o Bruno Henrique, que não fez um bom jogo, né? O jogo começou no segundo tempo com o Flamengo muito acelerado, muito nervoso, né? Teve oportunidades, né, já ali no segundo tempo, e conseguiu o seu gol de falta com o Nico de la Cruz. Mas a partir daí o Flamengo teve dificuldades, principalmente porque o Central Córdoba começou a fazer muita cera, né, e o árbitro complacente permitiu, né? No final do jogo, 7 minutos foi muito pouco, né? No barato teria sido 10, né? Se não fosse mais, né? Mas essa é a arbitragem sul-americana que ajuda as equipes que praticam antijogo, né? E além disso, o Gerson não entrou tão bem assim, né? Então você veja que o Flamengo estava com muitos jogadores que não estavam ali no seu melhor. O Pedro entrou visivelmente completamente fora de ritmo. Não acho que tenha sido um jogo para o Pedro jogar, mais uma na conta da inexperiência do Felipe Luiz, que jogou assim, não, Pedro vai entrar e vai conseguir. Até que ele escorou uma boa bola para o Luiz Araújo. O Luiz Araújo acabou chutando na entrada da área, mas não pegou tão forte. Mas foi praticamente a única jogada que o Pedro conseguiu participar na partida, né? Então, com tudo isso, né, ali a partir dali dos 35 minutos dava para ver que seria realmente muito difícil do Flamengo conseguir ali o resultado, né? Ainda assim, ali no finalzinho dos acréscimos, né, o Nico de la Cruz fez um belo cruzamento e o Bruno Henrique perdeu o gol. Se ele tivesse só deixado a bola bater nele, ela teria entrado, né? O goleiro já estava batido, ele quis jogar um pouco por canto, jogou na trave, né? E quem acertou o cruzamento foi o Nico de la Cruz, porque o Wesley tentou o segundo tempo inteiro e não conseguiu acertar nada, né? Bom, uma partida que acabou ficando ruim para o Flamengo, né? Uma partida muito nervosa, muitos erros técnicos e com alguns jogadores que não fizeram um bom jogo. Jogadores ficaram 90 minutos e não jogaram bem, como o Bruno Henrique, jogadores que entraram muito mal, como o Wesley, e o próprio Gerson não entrou muito bem, e jogadores que saíram não fazendo uma partida, como no caso do Juninho e do Varela, né? Bom, o Flamengo vai ter que recuperar esses pontos em outros jogos, né? Próximo jogo é lá no Alto do Morro contra a LDU, e o Flamengo agora, né, vai ter que tentar pontuar, né, para tentar se manter bem, não ter que ficar fazendo um retorno da fase de grupos de recuperação, tendo que ganhar do Central Córdoba fora de casa e ainda ganhar os 2 últimos jogos contra a LDU e o Deportivo Táchira no Maracanã.
Bom, deixe o seu like, comente, se inscreva.